Sermão 31º, para o segundo domingo depois de Pentecostes, da Sagrada Comunhão. Um homem fez uma grande ceia. São Lucas 14:16. No evangelho deste dia, lemos que um homem rico preparou uma grande ceia. Ele então ordenou a um de seus servos convidasse todos aqueles que encontrasse nas estradas, mesmo que fossem pobres, cegos e coxos, e obrigasse aqueles que recusassem a vir para a ceia. Vai pelos caminhos e ao longo dos cercados e força-os a vir para que se encha a minha casa. Versículo 23. E acrescentou que de todos aqueles que foram convidados e não compareceram, nenhum jamais deveria participar de sua ceia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Versículo 24. Esta ceia é a Santa Comunhão. É uma grande ceia, na qual todos os fiéis são convidados a comer a sagrada carne de Cristo Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Tomai e comei, isto é o meu corpo. São Mateus 26:26. Consideremos então hoje, no primeiro ponto, o grande amor que Jesus Cristo nos demonstrou ao dar-nos a si mesmo neste sacramento. E no segundo ponto, como devemos recebê-lo para tirar grandes frutos da Santa Comunhão. Primeiro ponto, sobre o grande amor que Cristo Jesus nos demonstrou ao dar-se a si mesmo neste sacramento. Sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. São João 13:1. Sabendo que a hora de sua morte havia chegado, Cristo Jesus desejou, antes de sua partida deste mundo, deixar-nos a maior prova que poderia lhe dar de seu amor, deixando-nos Ele mesmo na Sagrada Eucaristia. E os amou até ao fim. Ou seja, segundo São Crisóstomo, com um amor extremo. São Bernardino de Siena diz que os sinais de amor que são dados na morte causam uma impressão mais duradoura na mente e são mais estimados. Que infine insignum amicitia celebrantur, firmius memoriae imprimuntur, et cariora tenentur. Mas, enquanto outros deixam um anel ou uma moeda como sinal de afeto, Jesus nos deixou a Ele mesmo inteiramente neste sacramento de amor. E quando Jesus Cristo instituiu este sacramento? Ele o instituiu, como observou o apóstolo, na véspera de sua paixão. O Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e, dando graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Primeira Epístola aos Coríntios 11:23 e 24. Assim, no exato momento em que os homens estavam preparando-se para matá-lo, nosso amoroso Redentor resolveu conceder-nos esse presente. Cristo Jesus, pois, não se contentou em dar a sua vida por nós na cruz. Quis também, antes de sua morte, derramar, como diz o Concílio de Trento, todas as riquezas de seu amor, deixando-se para nosso alimento na Santa Comunhão. Ele, por assim dizer, derramou as riquezas de seu amor pelo homem. Se a fé ou não tivesse ensinado, quem poderia imaginar que um Deus se tornaria homem e depois se tornaria o alimento de suas próprias criaturas?
Quando Jesus Cristo revelou a seus seguidores este sacramento que ele pretendia deixar-nos, São João diz que eles não poderiam acreditar e se afastaram dele, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua carne? Dura é esta linguagem, e quem a pode ouvir? Mas o que os homens não podiam imaginar, o verdadeiro amor de Jesus Cristo inventou e realizou. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Estas palavras ele as dirigiu aos seus apóstolos na noite antes de sofrer, e agora, depois de sua morte, as dirige a nós. Quão altamente honrado de São Francisco de Sales, quão altamente honrado aquele homem alimentado, a quem o rei enviou de sua mesa uma porção do que ele tinha em seu próprio prato. Mas como se sentiria ele se essa porção fosse parte do braço do rei? Na Sagrada Comunhão, dá-nos Jesus não uma parte de seu braço, mas todo o seu corpo no sacramento do altar. Ele lhes deu tudo de São João Crisóstomo, reprovando nossa ingratidão. Ele não deixou nada para si mesmo. E Santo Tomás ensina que na Eucaristia, deu-nos Deus tudo o que ele é e tudo o que ele tem. Deus in Eucharistia totum quod estet habet dedit nobis. Justamente então, o mesmo santo chamou a Eucaristia um sacramento de amor, uma promessa de amor. Sacramentum caritatis, pignus caritatis. É um sacramento de amor, porque foi o puro amor que induziu Jesus Cristo a nos dar este dom e penhor de amor. Pois ele desejou que, se uma dúvida de que ele nos amou jamais entrasse em nossas mentes, tivéssemos neste sacramento o penhor do seu amor. São Bernardo chama esse sacramento amor dos amores. Por sua encarnação, entregou-se o Senhor a todos os homens em geral. Mas neste sacramento, doou-se ele a cada um de nós em particular, para nos fazer compreender o especial amor que nutre por cada um de nós. Com que ardor deseja Cristo Jesus vir às nossas almas na Santa Comunhão. Este desejo veemente expressou ele no momento da instituição deste sacramento, quando disse aos apóstolos: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa. São Lourenço Justiniano diz que essas palavras procedem do coração apaixonado de Cristo Jesus, que por meio de expressões tão ternas quis nos mostrar o amor ardente com que nos amou. Esta é a voz da caridade mais ardente. Flagrantissime caritatis est vox reg. E para nos induzir a recebê-lo com frequência na Santíssima Comunhão, promete ele a vida eterna, isto é, o reino dos céus, a quem comer sua carne. O que come deste pão viverá eternamente. Por outro lado, ameaça privar-nos de sua graça e do paraíso se negligenciarmos a comunhão. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Todas essas promessas e essas ameaças surgiram de um ardente desejo de vir a nós neste sacramento. E por que deseja Cristo Jesus tão veementemente que o recebamos na Santa Comunhão? É porque ele se deleita em estar unido a cada um de nós. Pela comunhão, Jesus está realmente unido à nossa alma e ao nosso corpo, e nós estamos unidos a Jesus. O que come a minha carne e bebe o meu sangue, fica em mim e eu nele. Assim, depois da comunhão, somos, diz São João Crisóstomo, um só corpo e uma só carne com Cristo Jesus.
hoit nos unimur, et facti sumus unum corpus ut una caro. Por isso São Lourenço Justiniano exclama: oh, quão maravilhoso é o teu amor, ó Senhor Jesus, que desejaste incorporar-nos de tal maneira ao teu corpo que tivéssemos um só coração e uma só alma inseparavelmente unidos a ti. Assim, a cada alma que recebe a Eucaristia, diz o Senhor o que outrora disse a sua amada serva Margarida de Ypres: eis, ó minha filha, a estreita união feita entre mim e ti. Ame-me então e permaneçamos para sempre unidos no amor. Nunca mais nos separemos. Esta união entre nós e Jesus Cristo é, segundo São Crisóstomo, o efeito do amor que Jesus Cristo nos tem. Semet ipsum nobis immiscuit, ut unum quidsimus ardentur anima mansium hoc est. Mas, Senhor, tal união íntima com o homem não é adequada à tua divina majestade. Mas o amor não busca a razão. Não vai para onde deveria ir, mas para onde é atraído. Amor ratione caret et vadit quod dicitur, non quod ebeat. São Bernardino de Siena diz que, dando-se por nosso alimento, Cristo Jesus nos amou até o último grau. Porque ele se uniu inteiramente a nós, como o alimento se une a quem o come. Ultimus gradus amoris est, cum sed edit nobis in cibum quia dedit se nobis ad omnimodam unionem, sicut cibus et cibans invicem uniuntur. A mesma doutrina foi belamente expressa por São Francisco de Sales. Nenhuma ação do Salvador pode ser mais amorosa ou mais terna do que a instituição da Santa Eucaristia, na qual ele, por assim dizer, se aniquila e toma forma de alimento para unir-se às almas e aos corpos de seus servos fiéis. Portanto, não há nada de que possamos tirar tantos frutos quanto da Santa Comunhão. São Denis ensina que o Santíssimo Sacramento tem maior eficácia para santificar as almas do que todos os outros meios espirituais. Eucaristia maximum via habet perficiendis sanctitatis. São Vicente Ferrer diz que uma alma tira mais proveito de uma comunhão do que de jejuar uma semana pão e água. A Eucaristia é, segundo o Santo Concílio de Trento, um remédio que nos livra dos pecados veniais e nos preserva dos pecados mortais. Antidotum quo corpis quotidianis liberemur et a mortalibus preservemur. O próprio Jesus disse que aqueles que comem dele, que é a fonte da vida, hão de receber permanentemente a vida da graça. O que me comer a mim, esse mesmo também beberá por mim. Inocêncio III ensina que pela paixão Cristo Jesus nos livra dos pecados que cometemos e pela Eucaristia dos pecados que possamos cometer. Segundo São Crisóstomo, a Sagrada Comunhão nos inflama com o fogo do amor divino e nos torna objetos de terror para o demônio. A Eucaristia é um fogo que nos inflama para que, quais teões cuspindo fogo, nos retiremos do altar, tornando-nos terríveis para o demônio. Ao explicar as palavras do esposo dos cânticos, ele introduziu-me na dispensa do vinho, ordenou em mim o amor. São Gregório diz que a comunhão é esta dispensa de vinho, na qual a alma está tão embriagada com o amor divino que ela esquece e perde de vista todas as coisas terrenas. Alguns dirão: não me comunico com frequência porque estou frio no amor divino. Em resposta a eles, Jackson pergunta: você pode, porque está com frio, retirar-se do fogo? Quando você está morto, deve aproximar-se com mais frequência deste sacramento. São Boaventura diz: confiando na misericórdia de Deus, embora se sinta morno, aproxime-se.
Deixe aquele que se considera indigno refletir que quanto mais enfermo se sente ele, mais precisa ele de um médico. E em Filoteia, parte 2, capítulo 21, São Francisco de Sales escreve: duas espécies de homens devem comungar muitas vezes. Os perfeitos, porque estando bem preparados, fariam muito mal de não se chegarem muitas vezes a esta fonte de perfeição. E os imperfeitos, a fim de aspirarem à perfeição. Não há dúvida de que aquele que deseja comungar deve preparar-se com grande diligência para que possa bem comungar. Passemos agora ao segundo ponto, sobre a preparação que devemos fazer para obter grandes frutos da Santa Comunhão. Duas coisas são necessárias para colher grandes frutos da comunhão: a preparação para ela e a ação de graças após a comunhão. Quanto à preparação, é certo que os santos tiraram grande proveito de suas comunhões, apenas porque tiveram cuidado de se preparar bem para receber a Sagrada Eucaristia. É fácil então compreender por que tantas almas permanecem sujeitas às mesmas imperfeições depois de todas as suas comunhões. Diz o cardeal Bona que o defeito não está no alimento, mas na falta de preparação para ele. Defectus non in bibo est, sed in edentis dispositione. Para a comunhão frequente, são necessárias duas disposições principais. A primeira é o desapego das criaturas e o desprendimento do coração de tudo que não é Deus. Quanto mais o coração está ocupado com terrenas preocupações, menos espaço há nele para o amor divino. Portanto, para dar plena posse de todo o coração a Deus, é necessário purificá-lo dos apegos mundanos. Esta é a preparação que o próprio Jesus recomenda a Santa Gertrudes. Não peço nada mais de ti, disse ele a ela, que venha me receber com um coração despojado de si mesmo. Vamos então retirar nossas afeições das criaturas e nossos corações hão de pertencer inteiramente ao Criador. A segunda disposição necessária para colher grandes frutos da comunhão é o desejo de receber Jesus Cristo para progredir no seu amor. Aquele, diz São Francisco de Sales, aquele que se dá por amor puro, deve ser recebido somente por amor. Assim, o fim principal de nossas comunhões deve ser avançar no amor de Jesus Cristo. Certa vez disse ele a Santa Matilde: quando comungar, deseje todo o amor que qualquer alma já teve por mim, e eu aceitarei seu amor na proporção do fervor com que o desejou. A ação de graças depois da comunhão também é necessária. A oração que fazemos depois da comunhão é a mais aceitável a Deus e a mais proveitosa para nós. Após a comunhão, deve a alma ser empregada em afetos e petições. Devem as afeições consistir não apenas em atos de ação de graças, mas também em atos de humildade, de amor e de oblação de nós mesmos a Deus. Humilhemo-nos, portanto, tanto quanto possível, à vista de um Deus que se tornou nosso alimento depois de tê-lo ofendido. Um douto autor diz que para uma alma depois da comunhão, o sentimento mais apropriado é o de espanto ao pensar em receber um Deus. Ela deveria exclamar: o quê? Um Deus para mim? Um Deus para mim? Façamos também muitos atos do amor de Cristo Jesus. Ele entrou em nossas almas para ser amado. Por isso agrada-lhe muito aqueles que depois da comunhão lhe dizem: ó meu Jesus, eu te amo, eu não desejo nada além de ti. Ofereçamo-nos também a nós mesmos e tudo o que temos a Cristo Jesus, para que disponha de tudo como lhe aprouver. E digamos frequentemente: meu Jesus, tu és todo meu,
tu te entregaste inteiramente a mim, eu me entrego inteiramente a ti. Depois da comunhão, não devemos apenas fazer essas afeições, mas também apresentar a Deus com grande confiança muitas petições por suas graças. O tempo após a comunhão é um tempo em que podemos obter tesouros de graças divinas. Santa Teresa diz que naquele momento Cristo Jesus permanece na alma como em um trono, dizendo a ela o que disse ao cego: "Que queres que eu te faça?" Como se dissesse: "Mas a mim não me tendes sempre. Agora que me possui dentro de si, peça-me graças. Eu desci do céu com o propósito de distribuí-las. Pergunte o que quiser e então obterá." Oh, grandes graças são perdidas por aqueles que gastam pouco tempo em oração após a comunhão. Dirijamo-nos também ao Pai Eterno e, tendo presente a promessa de Cristo Jesus, em verdade vos digo, que se pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-la dará. E digamos-lhe: ó meu Deus, por amor deste teu Filho, que tenho dentro do meu coração, dá-me o teu amor, faz-me todo teu. E se fizermos esta oração com confiança, o Senhor de certo nos ouvirá. Aquele que assim age pode tornar-se santo por uma única comunhão. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Laus Deo Virginique Matri. Amém.